Boa tarde, meus amigos. Vamos começar a nossa 7ª aula de Introdução ao Romance Católico, hoje falando de O Poder e a Glória, de Graham Greene. Esse livro para mim é muito interessante, numa nota pessoal, até aí veio um pouco da minha dificuldade em comentá-lo, não é? Foi um livro que me ajudou muito a voltar aos sacramentos. Então, enfim, é um livro bastante especial para mim, não é? Como sempre, o plano está disponível, compartilhei num story anterior. E o que eu ia falar? Esqueci. Aquelas coisas da introdução, né? Do ponto 1, tem spoiler, esse negócio todo. Se alguém já viu as outras aulas, é a mesma coisa. A gente já vai entrar direto no plano de aula no segundo tópico, né? O Graham Greene não gostava muito do título de romancista católico, não é? Ele preferia que dissessem que ele era um romancista que por acaso era católico, ou um católico que por acaso escrevia romances. Porque ele entendia que talvez isso pudesse reduzir de algum modo o alcance dos livros dele, não é? Ou do que ele estava tentando fazer, das explorações que ele estava tentando fazer nos romances dele. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 1991. Entre os romances, contos, ensaios e peças de teatro, ele publicou 80 obras, é um autor com uma obra bastante vasta. Ele começou a se interessar pelo catolicismo a partir dos 24, 25 anos, quando ele estava em Oxford, e conheceu a Vivian, que depois veio a ser a esposa dele. Então ele começou a se interessar, ele escreveu uma carta para ele, porque ele tinha comentado um artigo errado, não é? Ele falou do culto à Virgem Maria, e a Vivian corrigiu ele dizendo que o nome era hiperdulia, não é? E ele ficou, que pessoa é essa que sabe o nome dessas coisas? Ele começou a se corresponder com ela, começou a se interessar pela Igreja Católica, e em 1927 finalmente foi recebido na Igreja Católica e se casou com a Vivian. Ele tomou o nome de Thomas por causa de São Tomé. Os primeiros romances se alinham aos outros escritos pelos contemporâneos dele, tanto ingleses quanto franceses, e é por isso que ele entrou ainda nos primeiros anos nessa linha de romancistas católicos, né? Num grupo mais ou menos definido, e alguns dos quais a gente já tem falado aqui. Dois grandes amigos dele, nós já falamos sobre eles, que são François Mauriac e o Evelyn Waugh em aulas anteriores. Então o Graham Greene foi considerado como um desses autores, não é, de um desses grupos. Mas a verdade é que ele não gostava de fazer parte de grupo nenhum, embora ele tivesse grande amizade tanto com o Waugh quanto com o Mauriac. Como para Charpegui, para Graham Greene, o pecador ocupa o centro do cristianismo, humanamente falando. Não é lógico que o centro está em Nosso Senhor, mas é pelo pecador que Nosso Senhor veio, não é? Ele não veio para os que estão curados, para os justos, mas sim pelos pecadores. E essa perspectiva nunca vai abandonar o Graham Greene, quer as suas obras tratem abertamente do catolicismo, quer não tratem. E a gente vai ver isso com bastante ênfase no Poder e a Glória. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel várias vezes, mas não o recebeu. Não sei porquê também, Shusaku Endo aconteceu a mesma coisa, outro amigo dele, inclusive, e ele não recebeu o Prêmio Nobel. Mauriac acabou recebendo, mas mesmo assim ele foi um autor que vendeu bastante, ele conseguiu ganhar a vida como escritor. Então, mesmo não tendo recebido esse prêmio, ele já era reconhecido. Tanto que, se vocês procurarem pela fortuna crítica, as obras do Graham Greene tem muita coisa, tem uma bibliografia vastíssima sobre ele, e algumas dessas obras a gente vai ver aqui, não é, que eu tomei como referências. Depois vocês vejam as referências, que são leituras bastante recomendáveis, tá? No ponto 3 a gente vai entrar no enredo propriamente, e eu já coloquei uma definição aqui para o que acontece com o personagem principal, que é o Whiskey Priest. O apelido dele porque era um sacerdote alcoólatra. A transformação em Cristo do Whiskey Priest. E aqui eu coloco uma citação do prólogo que o François Mauriac escreveu, a tradução francesa de O Poder e a Glória. Eu vou destacar que eu vou ler apenas a parte que está em itálico. Neste falso padre mau, não é a virtude que aparece como contrário do pecado, é a fé. A fé neste sinal que recebeu no dia da sua ordenação, neste depósito que só ele, já que todos os outros padres foram massacrados ou fugiram, ainda carrega em suas mãos indignas e ainda consagradas. Ou seja, o Whiskey Priest ele não tenta ser um modelo,
Não, este livro não é uma hagiografia, nem é nada próximo de uma hagiografia, muito pelo contrário. É de um homem perdido, que parece desesperado, que pareceu ter deixado até o desespero para trás, não é? Que estava em pecado mortal, perseguido há 10 anos no estado, era o último padre que tinha sobrado ainda capaz de exercer o ministério. Teve um outro padre que aceitou a lei e acabou se casando com uma mulher, é o padre José, de quem a gente não vai falar por uma questão de tempo, mas é um personagem importante também. E só sobrou esse padre, cujo nome, como eu disse, a gente não sabe. A gente só o conhece como Whiskey Priest. E o contexto do enredo, que é a perseguição à igreja no México pós-Guerra Cristera. A Guerra Cristera foi no meio da década de 20, quando chegou ao poder o Plutarco Elias Calles. Não foi no meio da década de 20. A Guerra Cristera aconteceu no meio da década de 20, o Plutarco Elias Calles chegou ao poder antes e começou a perseguir a igreja. Mas como o México é um estado federado, alguns estados tinham autonomia. Então, já em meados da década de 30, que é quando se passa esse romance, mais ou menos, o Green viajou para o México justamente para ver a perseguição entre 36 e 37, mais ou menos. Em 38, ele publicou o livro The Lawless Roads, onde ele conta um pouco sobre essa experiência da viagem e dá alguns dados autobiográficos também. Então, havia 2 estados ainda nessa época que perseguiam bastante os sacerdotes com a pena de morte. Outros já os toleravam, as igrejas estavam fechadas, mas os sacerdotes podiam celebrar a missa em casas privadas, em lugares privados para as pessoas. Outros não podiam celebrar a missa, mas as autoridades faziam vista grossa, então eles celebravam, a pena era só multa, etc, etc. Mas em 2 estados, nessa época do romance, em Chiapas e em Tabasco, a perseguição ainda era intensa e a pena para ser um sacerdote ou para abrigar um sacerdote era a morte. O objetivo de fato era extirpar a igreja. Então o padre Charles Miller fala que o romance transcorreu no estado de Tabasco, o professor Bernard Bergonzi fala que foi em Chiapas, não sei, um dos dois, mas o centro é isso, de fato essa perseguição aconteceu e aconteceu com esta intensidade. Em alguns estados havia liberdades, em outros não. O Graham Greene publicou em 39 The Lawless Roads e em 40 O Poder e a Glória. Aqui eu vou falar um pouco de alguns personagens, embora o nosso personagem principal seja o Whiskey Priest, não é? Porque ele tem um inimigo, não é? Ou ele tem um algoz, que é um tenente do exército mexicano, que é quem o persegue. Os personagens principais nesse aspecto são o tenente e o Whiskey Priest. Eles não são nomeados, nenhum deles. O tenente é limpo, metódico, fiel e até puritano na ideologia dele. E esse homem é o completo contrário do Whiskey Priest, que é sujo, negligente, alcoólatra e estava em pecado mortal. Claro, esse sacerdote nem sempre foi assim. Ele conta que quando ele ingressou no sacerdócio, o que era ter vocação para ele era simplesmente ter um pouquinho de prestígio social, se vestir bem, comer bem, ganhar um bom dinheiro e viver tranquilo, cômodo. Essa era a perspectiva de vida dele. Então, nesse aspecto exterior, antes da perseguição, como eles diziam nos velhos tempos, ele não era tão diferente assim do tenente. Mas interiormente ele era bastante. E ele só descobre, porque a gente acaba sabendo que ele de fato tinha uma vocação para o sacerdócio. Mas como é que ele a descobre, depois que ele já tinha caído em pecado mortal, quando só ele era o sacerdote que tinha para ministrar os fiéis, e não sobrou mais nada. No meio do sofrimento foi que ele, e da própria desgraça, foi que ele descobriu que de fato tinha uma verdadeira vocação sacerdotal. Uma vocação que pela vida anterior, como de tranquila, ele não conhecia. E aparece um outro personagem sem nome, conhecido apenas como Mestizo, que é o Judas, que entrega o sacerdote ao tenente. Agora vamos falar do Whiskey Priest propriamente. Na primeira cena, quando nós o conhecemos, ele vai conversar com um dentista, não é, inglês, que vive na capital do estado. A capital também não é nomeada, então por isso a gente não consegue saber se de fato é Chiapas ou Tabasco. Mas ele está na capital do estado, ele encontra esse dentista, um inglês, eles começam a conversar e ele quer pegar um barco para viajar para Veracruz, em outro estado. Vejam o nome, ele quer fugir para Veracruz. E ele não consegue, por quê? Porque enquanto ele está conversando com o dentista, esperando o barco, poder comprar os seus bilhetes de embarque,
aparece um menino, e claro, ele está oculto, ninguém deve saber que ele é um sacerdote, né? Mas aparece um menino dizendo que a mãe dele está em perigo de morte. Ela está em transe de morte, ela precisa do padre, ela precisa de um médico, ele diz, não é? Aí ele insiste um pouco, olha, não tem o que eu fazer e tal, mas no fim ele vai. No fim ele vai resmungando, com raiva, cansado. Ele tinha acabado de beber um pouco de conhaque. Quando o efeito do conhaque vai passando, ele já fica com raiva daquela criança, da mãe que ele ainda nem viu. Mas ele vai. E o barco vai embora para Vera Cruz. Ele fica e o barco vai embora. Depois disso ele se refugiou na capital. Não é? Antes, é que a gente não sabe essa cena. Ele tinha se refugiado na capital, na casa de uma senhora piedosa, para quem ele, por ser o Whiskey Priest, nunca seria um mártir. Mas o filho dela perguntava muito desse padre. Esse filho admirava o tenente, não é? Parecia um herói, uma figura imponente, um militar armado, não é? E a figura de sacerdote que ele tinha era o padre José, um covarde, casado, que tinha renunciado ao sacerdócio, não é? Vivia com a mulher que cuidava da casa dele, essa se tornou a esposa dele, com pensão do Estado, e o Whiskey Priest. E a gente tem várias cenas ao longo do romance da mãe lendo para as filhinhas menores e para esse menino, em cuja casa não é o Whiskey Priest se escondera, uma geografia bastante açucarada do padre Miguel Pro. Duas figuras são importantes para o Graham Greene na composição desse romance. O padre Miguel Pro, que foi perseguido, foi martirizado pelas autoridades mexicanas, e São Edmund Campion, no século XVI, mártir jesuíta na Inglaterra elisabetana. Mas o Graham Greene ele não quer compor essa geografia açucarada, não é? Que muitas vezes em alguns aspectos não corresponde toda a verdade, né? A ideia é dar um ensinamento, é por isso que tem alguns problemas até de estilo literário com algumas geografias e algumas limitações, tanto que algumas são algumas mais populares, não é? Parece que os santos não são de carne e osso, mas são figuras de gesso coloridas, não parecem gente, como em muitos filmes que a gente vê, não é, de santos, infelizmente. E o menino tem uma raiva daquilo, ele fica irritado com a mãe lendo aquele negócio. Que parte que vão atirar nele logo de uma vez? Ele fica perguntando isso. E depois no fim esse menino aparece numa circunstância completamente diferente. A gente vai voltar para ele, não é? Num segundo refúgio, ele encontra outra criança. É uma menina que 12, 13 anos, mas que ela parece mais responsável do que os próprios pais. E é ela quem resgata o Whiskey Priest. É ela que... boa noite, Fernanda, muito obrigado pela presença. Ela que resgata o Whiskey Priest, ela que o alimenta, ela que leva conhaque para ele. A mãe dela está sempre deitada, uma figura infantilizada. O pai parece também um adolescente, e essa menina é extremamente responsável. Depois a gente só sabe que ela desapareceu, provavelmente morreu, mas a gente não sabe como, em que circunstâncias. A gente só vê os pais dela indo embora, e do mesmo jeito, não é? Numa atitude infantil de nem querer lembrar. O nome dessa menina era Coral Fellows. Os pais eram dos Estados Unidos e tinham uma fazenda em que plantavam banana, mas na verdade quem cuidava de tudo, da casa e até mesmo de parte do cultivo, era a própria Coral, não era a própria criança. E boa noite, Amanda, muito obrigado pela presença. E foi a Coral quem abrigou e tratou do padre. E aí ela perguntou, o que está acontecendo, por que você está fugindo e tal. E ele contou, olha, eu sou um sacerdote. E aí ela falou, mas por que você não renuncia à fé? Ele, não tem como, eu sou padre, eu fui ordenado. Isso está além do meu poder. Vejam, o que o Greene coloca aqui é que o sacramento da ordem, a unção que esse sacerdote recebeu nas mãos, né, é um negócio tão real quanto as próprias mãos dele. Não tem como ele, mesmo que ele queira, não tem como ele escapar. Ele não tem muito o que fazer. Não tem como eu fugir, renunciar à fé. Eu nem sei o que é isso. Eu sou padre. Eu nunca vou deixar de ser padre. Não dá. Eu sou um mau padre? Sim, eu sou um péssimo padre. Ele sabia que eu era. Mas eu não tinha como renunciar. No terceiro refúgio, ele chega à tarde da noite e só quer dormir naquele lugar. Um velho camponês pede que ele ouça em confissão.
Depois, instados pelo camponês, chegam todos os outros da vila. O padre só quer dormir, ele está morto de cansado. E chegam todos os outros lá. E o homem fala: ó, padre, pode chegar a polícia. Faz mais de 5 anos que ninguém aqui confessa e tal. E às vezes chega, né? O exército pode chegar, eles estão caçando o senhor e tal. E o padre recusa, e o homem insiste, falou: tá bom, vem logo, vem. Aí ele falou assim: e podia ouvir as outras pessoas, né, padre? Porque às vezes não dá tempo, né? Muita gente, até amanhecer para o senhor celebrar a missa e tal. Aí nem todo mundo vai poder comungar, né? E aí ele aceita, e ele começa a chorar. Só que ele chora de raiva e cansaço. E quando o homem vai e começa a chamar as pessoas, ele fala: olha, esse padre é tão santo que ele está chorando pelos nossos pecados. Mas vejam, ele confessa. Do mesmo jeito, na primeira cena, quando ele está tentando fugir, o menino vem, ele vai com raiva, cansado, desesperado, mas ele vai. Vejam essas atitudes dele, são recorrentes. Por quê? Porque o sacramento da ordem é real, é mais importante do que ele mesmo. No quarto refúgio, ele vai para a antiga paróquia dele, que ironicamente se chamava Concepción. Foi lá com quem ele cometeu o pecado da luxúria, com uma antiga paroquiana dele, e concebeu uma filha. Não, professor André, muito obrigado por entrar. Boa tarde, amigo. Esse é O Poder e a Glória, do Graham Greene. E lá em Concepción ele reencontra essa mulher, ele vê a filha dele já com vícios bastante precoces, não é? Onde aumenta o desespero dele, ele pede a Deus que lhe dê qualquer tipo de morte, uma morte sem contrição, mas que possa salvar aquela criança. E ninguém o recebe como ele esperava, beijando a mão dele, pedindo a bênção. Não, todo mundo está com medo dele, assim. Todo mundo quer que ele vá embora, meio esquisito. Puxa, ele. E aí ele descobre que o tenente estava tomando reféns em cada uma das aldeias, em cada um dos povoados, e quando eles encontravam algum vestígio de que o padre tivesse passado por lá ou não recebia informações, eles atiravam nesse refém. Eles encontraram, isso a gente não vê, a gente só ouve outro personagem a dizer, que eles encontraram vinho. Nesse estado também o álcool era proibido. Eles encontraram vinho na casa de um homem de outra paróquia, onde o padre tinha passado, de fato era um homem muito devoto, e ele foi fuzilado por causa disso. Então o padre virou uma espécie de apestado para eles. Ele que já se considerava ruim, né? Ele já sabia que era ruim, já estava em pecado mortal fazia muitos anos. Imagina, a criança estava com 5, 6 anos. O pecado mortal vinha desde então, porque, não tinha com quem ele se confessar. Simplesmente não tinha com quem. Então ele tinha que ministrar os sacramentos em pecado mortal, porque ele era o único. Ele era o único, mas eles já não queriam ele. Tem uma cena belíssima dele celebrando a missa e celebrando com pressa, né? Porque as autoridades estavam chegando ali. De fato o tenente chega ali e não o reconhece, porque ele tá barbudo, sujo, com roupa de camponesa, etc. E aí a criança fala: não é, esse aqui é o meu pai. E aí ele deixa, o tenente não toma nem sequer como refém. E de fato era o pai mesmo, não? E diz o narrador: ninguém se aproximou para beijar a sua mão nem pedir a bênção. É como se ele tivesse descido por meio de seu pecado à luta humana para aprender outras coisas além do desespero e do amor. Que um homem pode ser mal recebido mesmo em sua própria casa. Percebam como ele vai afundando. Isso aqui é essencial. Porque a gente pega já a coisa em media res, não é? A gente não conhece a história toda, a gente entra nesse derradeiro ano de perseguição que o padre está sofrendo. A gente já o conhece depois de muitos anos, dele ter negligenciado o breviário, de ter que precisou abandonar o cálice, já não conseguia fazer o jejum de quaresma, porque ele nem conseguia saber quando é que estava na quaresma, quando não estava, quando era sexta-feira, quando não era, porque ele vivia no meio do mato, às vezes, fugindo de um lugar para o outro. Então ele não tinha como cumprir esses deveres. Ele atendeu confissões, sim, celebrou batismo, casamento não fala no livro, não é? Mas a Santa Missa, é isso que ele estava fazendo. Mas ele estava ali perdido, não é? Ele começou a se apiedar da filha, que já dava sinais de alguma triste perversidade. Vejam, uma criança. Sim, o Graham Greene era católico, ele foi recebido na Igreja Católica em 1927.
Depois ele teve alguns problemas, dos quais eu não vou entrar no aspecto biográfico dele, mas ele se afastou um pouco por algum tempo, sobretudo nas décadas, no fim da década de 50, mas sobretudo década de 60 e 70, e depois voltou aos sacramentos. Mas ele sempre teve uma relação agônica com a fé católica. Isso se mostra nos romances dele, não é? Algumas coisas refletem preocupações pessoais e outras não. Mas nesse caso ainda ele estava na primeira fase, não é? Quando ele publicou O Poder e a Glória, ele já tinha publicado Brighton Rock, que foi o primeiro romance do que alguns críticos chamam um ciclo católico dele. É um romance também eu gosto muito, mas também é miserável, é um personagem caçado do mesmo modo, é um personagem numa circunstância extrema, sempre nesse pecado mortal, sempre é mordido por esse sofrimento, como o Whiskey Priest, como o Scobie em The Heart of the Matter, também, que é um romance posterior do Graham Greene, que seria o terceiro dessa, digamos, trilogia católica, como os críticos gostam de chamar. Mas esses personagens dele, como da maioria dos autores católicos, né, estão sendo perseguidos, e é no pecado, é na miséria, é na desgraça que eles começam a ver a necessidade de Deus. Então, eles são figuras de anti-heróis, mas anti-heróis porque se reconhecem como pecadores e miseráveis, mas eles só precisam, eles têm que como que entrar no inferno para ver que tem uma porta para sair, para ver que Deus está esperando por eles, mas eles só conseguem fazer isso quando eles saem da mediocridade da vida cotidiana deles e entram nesse inferno, e veem que não tem como levar uma vida tranquila porque existe essa coisa de pecado e é muito mais forte do que a complacência deles ou das pessoas ao redor deles poderiam imaginar. Então eles trazem para a superfície essa tragédia que existe em toda a vida humana por causa da queda, só que eles trazem isso com intensidade. Então do que eles reclamam e o que eles mostram são as pessoas que intentam negligenciar isso, essa mediocridade. Qual foi o intento dele, o intuito em criar uma realidade tão trágica? Bom, primeiro que foi a realidade que ele viu. Foi a realidade que ele viu quando ele visitou o México. Era isso que estava acontecendo mesmo. Segundo, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade de todos nós. A gente só não percebe isso. O pecado é uma ferida, a queda é uma ferida. E o que o autor faz, o que o autor mostra, é colocar isso sem distrações. É colocar só esse aspecto. Não tem como ele retratar a realidade toda. Ele tem que recortar um aspecto dela. E agora, a segunda parte do intuito, que é o que a gente vai ver na parte final da apresentação, é para mostrar que no meio dessa desgraça e só no meio desse inferno é que o personagem principal, o Whiskey Priest, conseguiu se conformar a Nosso Senhor. Porque ele descobriu a beleza do sacrifício de Cristo só aí, não quando ele vivia na complacência. Os noivos do Alessandro Manzoni é uma boa ideia, Amanda. Vou ver se eu consigo falar sobre este livro também. Muito obrigado pelo comentário. Na celebração da missa, o narrador diz o seguinte: Deus esteve aqui, nessa aldeia em Concepción, Deus esteve aqui pela primeira vez em 6 anos. Quando ele levantou a hóstia, o padre, pude imaginar os rostos dos paroquianos levantados como de cães famintos. Ao mesmo tempo que eles queriam a hóstia, eles tinham pressa, porque os militares estavam chegando. E aí depois que os militares vêm, eles tomam um refém que não é o padre, o tenente não o reconhece, a Maria manda ele embora. A Maria era a mãe dessa filha dele. Manda ele embora. Ele fala assim: por que você não vai embora? Ele fala: não é uma questão de escolha. Ele quer dizer, olha, é mais forte do que eu. Ela fala: que porra é essa? Diz assim: olha, se você morrer vai ser um mártir, não é? Mas que tipo de mártir você vai ser? Uma chacota. Todo mundo sabe que você é um mau padre. Vai ser ruim para a igreja se você for um mártir. É isso que ela diz para ele. E vai embora. E aí, quando ele está tentando alcançar outra cidade, ele não sabe necessariamente se ele vai embora ou não, né? Ele ainda está vagando, ele está querendo mesmo fugir, porque olha, estão pegando reféns, né? Agora o negócio está diferente.
Não é só multa, cadeia por um tempinho, 2, 3 dias, não, estão pegando reféns e matando por causa dele. Ele virou essa peste para eles. E aí ele encontra o mestiço, que é o Judas. E ele sabe que esse homem o vai trair. Ele já sabe. Mas ao mesmo tempo ele começa a pensar, não, ele está com raiva desse sujeito, o sujeito mais fedido que ele, mais sujo. Ele tem uma imagem horrível e fica o incomodando e que mente e que o chantageia emocionalmente, que fala 10 vezes, olha, eu sou um bom católico, olha, eu sou um bom católico. É irritante. Mas é nesse sujeito que ele vê a imagem de Deus. Porque se o homem é imagem e semelhança de Deus, não são só os santos que têm essa imagem e semelhança. O tenente que estava perseguindo ele, as outras pessoas presas, esse Judas é a imagem e semelhança de Deus. E ele diz, a imagem e semelhança de Deus há 5 anos se deitou com Maria na cabana no meio dos ratos. E de fato é. Então ele não tem como simplesmente chutar aquele Judas. E aí ele diz do sujeito, o sujeito tem uma febre, ele leva, o homem ele ajuda, porque o cara está realmente doente, o sujeito que o vai entregar, e ele sabe estar doente, ele o ajuda. E aí ele coloca no lombo da mula que ele tinha, para levar até uma cidadezinha cujo nome nós não sabemos, mas que era a terra natal do padre, onde ele tinha nascido, seus pais já tinham morrido e tal. E aí ele diz desse sujeito deitado em cima do lombo da mula, e a imagem de Deus tremeu para cima e para baixo nas costas da mula, com os dentes amarelos saindo do lábio inferior. E a imagem de Deus fez seu desesperado ato de rebelião com Maria na cabana entre os ratos, falando dele mesmo agora. Às vezes deve ser um consolo para um soldado saber que as atrocidades de ambos os lados são iguais. Ninguém nunca está sozinho. E aí ele disse para o mestiço, né? Você se sente melhor agora? Não está com tanto frio, hein? Ou com muito calor? E colocou sua mão com uma espécie de ternura sobre os ombros da imagem de Deus. E aí, segundo o padre Charles Miller, o Whiskey Priest, ele tem 3 atos perfeitos de caridade. O primeiro a gente já viu, que é quando ele, mesmo sem querer, quase fugindo, vai atender aquela mulher ao pedido do filho. O segundo é, ele só tinha essa mula. Era o meio de locomoção dele para que ele pudesse sair com mais rapidez, segurança, menos cansaço. O que ele faz? Ele dá um tapa no lombo da mula e ela vai para a cidade dele para que alguém pudesse socorrer. O Judas. Esse é o segundo ato de caridade perfeita dele. E aí ele reflete, não é? Ele reflete pensando justamente nesses miseráveis. Ele sempre pensa nesses miseráveis, mesmo sem paciência com esse Judas. Ele, mesmo, toda vez que ele tem um ato de impaciência com alguém, ele pensa nos próprios pecados. Olha, eu sou um alcoólatra, eu sou um desesperado, eu sou um luxurioso. Quem sou eu para falar dessa gente? Né? E no entanto eu sou ordenado, eu ainda posso dar o perdão de Deus para eles. Né? Porque isso independe de mim. Isso independe de mim, de quem eu sou. Foi por este mundo que Cristo morreu. Ele diz, quanto mais mal você via e ouvia ao redor, maior glória jazia em torno da morte. Era muito fácil morrer pelo que era bom ou belo, por um lar ou filhos ou uma civilização. Era necessário um Deus para morrer pelos indiferentes e corruptos. Como é que você vai amar essas criaturas tão medíocres como ele via? Não dá. Só um Deus poderia amar e morrer por essas criaturas. E é isso que ele percebe quando ele está com elas e quando ele se vê como uma delas. Ele não se vê diferente, essencialmente diferente delas. A diferença está no que ele pode fazer por elas, não por virtude própria, mas pelo sacramento. Percebam que, humanamente falando, ele vai afundando mais. Parece que ele vai afundando mais. E, no entanto, vejam a aproximação dele com o sacrifício de Nosso Senhor. A aproximação dele com a própria vocação, que ele não sabia o que era antes. Na tranquilidade da vida. Tem uma cena que também é muito triste, não é? Depois, quando ele já não pode ir para os povoados, ele volta para a capital. Pelo menos uma cidade maior, ele acha que vai conseguir ficar oculto. E aí ele tenta comprar vinho para poder celebrar a missa.
E aí um sujeito leva ele até um outro cara, tem dinheiro, é primo do governador, não é? Claro, vende álcool no mercado negro. E aí chega lá para beber com eles o próprio chefe de polícia, que era o superior daquele tenente que o perseguia, que não bebia, limpo, não tinha o menor desejo por mulher nem nada. Ele só queria criar um mundo melhor com sangue. Depois a gente vai ver o confronto. Infelizmente aqui não dá para falar do tenente também, o tanto quanto eu gostaria pela questão do tempo, mas a gente vai ver um pouco dele no confronto com o padre, né, com o Whiskey Priest. Mas aí tem uma cena em que ele compra uma garrafa de conhaque para ele e ele compra a garrafa de vinho também. E aí eles começam a beber, só que esses homens começam a beber o vinho dele. E eles vão bebendo e falando. Em um determinado momento eles olham para ele: ah, mas você está chorando? Por quê? Aí ele fala assim: quando eu bebo eu fico triste. É como se... Aí ele não termina a frase e o homem pergunta: é como se o quê? É como se eu visse toda a esperança do mundo escorrendo. Era o último vinho que ele tinha, era o último dinheiro que ele tinha. Ele já não ia poder celebrar a missa sem aquilo. E aí quando ele sai, um pouco bêbado, que ele bebeu um pouco de conhaque, ainda com um restinho, eles o prendem, porque pegaram essa garrafa de conhaque no bolso dele. Mas ninguém o reconhece ainda. É o próprio tenente que faz a ficha dele na prisão, e como ele não tem dinheiro para pagar a multa, ele vai ficar lá. Na manhã seguinte ele vai limpar celas, etc, etc. E essa cena na prisão é impressionante, porque ele está numa cela cheia de gente, homens e mulheres, dos mais diversos tipos, presos pelas mais diversas razões, desde homicídio até guardar a medalha piedosa, que também era crime. E por algum motivo, quando ele se vê quando ele se vê no meio desses miseráveis, né? Quando ele vê toda aquela miséria, toda aquela feiura, ele diz para todos eles em voz alta: eu sou um padre. Ninguém sabia que ele era um sacerdote, nem a polícia, nem aquela gente ali. Era só mais um cara que tinha sido pego com uma garrafa de bebida, que era uma coisa comum até então. Não, mas ele diz: eu sou o sacerdote. E ele não só confessa que é um sacerdote, ele confessa que é um mau sacerdote na prisão. E ele fala para todo mundo: olha, só tenho eu aqui, estou em pecado mortal, sou um péssimo sacerdote. Aí um sujeito fala para ele assim: ah, mas esse negócio de cristianismo aí é coisa de covarde, né? Não sei o que. Ele fala: ah, talvez, eu realmente não posso falar do cristianismo, eu é que não sou bom. Mas eu não nego a existência de Deus, eu não finjo que não existe, eu só sei que eu não sou digno disso aqui. E aí, a pessoa que mais irrita ele, de quem ele tem mais dificuldade para sentir piedade, é justamente uma mulher piedosa que está lá. Por quê? Porque ela não tem misericórdia de ninguém que está lá. Claro, tem um homem e uma mulher lá, eles estão tendo uma relação sexual, num som bastante alto, nas vozes deles. Isso deixa a senhora piedosa totalmente chocada, não é? E o padre fala: eles não têm mais nada. Eles não têm mais nada. O padre tem misericórdia deles. Ele não diz que não é pecado. Ele não diz que não é pecado. Mas o que o impressiona é essa dureza de coração que ele mesmo teve. Ele vê nessa mulher. Porque o que ele via nela é uma dificuldade de se reconhecer miserável como todos os outros. Porque ele se achava igual a todos aqueles. Ele se via, ele conhecia seus pecados. Santo Isaac o Sírio tem uma frase maravilhosa, não é? Que ele diz assim que o homem que vê o seu próprio pecado é maior do que aquele com cujas orações os mortos ressuscitam. O homem que vê o seu próprio pecado, que recebeu esse dom, é maior do que aquele que é capaz de ver os anjos. E essa senhora só via esses outros pecados e reclamava. Será que ela tinha como se arrepender? O padre pensava. Não negou a antipatia dela, mas ele reconheceu essa dificuldade. Caramba, como é que eu não tenho misericórdia dela também? Não. E ele diz assim: os santos falam sobre a beleza do sofrimento. Bem, nós não somos santos, você e eu, ele diz para essa mulher. Sofrer para nós é simplesmente feio. Fedor e aglomeração e dor. Isso é lindo naquele canto para eles, ele está falando desse casal. É preciso muito aprendizado para ver as coisas com os olhos de santo. Um santo adquire um gosto sutil pela beleza e pode desprezar pobres paladares ignorantes como o deles. Nós não podemos nos dar esse luxo. Quer dizer, aquilo está errado. Um santo realmente experimenta o desgosto por esse pecado mortal, essa tristeza,
Mas eles, ele diz, eu e a senhora, nós não somos santos. Nós não podemos nos dar esse luxo, porque nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. E depois disso, o padre consegue sair da prisão. O tenente até dá uma esmola para ele, não é? E ele consegue sair do estado sem perceber. Ele vai andando, até que um sujeito, ele está exausto, aí um sujeito armado chega para ele, pergunta quem ele é, ele está tão cansado que ele dá o nome dele. A gente não sabe, é bom lembrar, o nome dele nunca é revelado. Ele dá o nome para o sujeito, eu sou o padre fulano. É a primeira vez em 8 anos que ele fala quem ele é para as pessoas, já se apresenta, de tão cansado que ele está. Aí o homem abaixa a arma e fala, padre, tal, e leva para uma fazenda de 2 irmãos alemães, onde eles trabalhavam. Nesse estado, as únicas penas eram de multa, não é? Então, ele não podia celebrar a missa na igreja, mas ele podia atender confissão, celebrou a missa no estábulo daqueles irmãos alemães que eram luteranos, não é? Então não foram, mas o pessoal que trabalhava na fazenda para eles. E aí ele já começa a experimentar um pouco de complacência, não é? Ele diz, ele já começa, o tema da fronteira é muito importante para o Graham Greene, né? Tanto as fronteiras físicas quanto as espirituais, não é? Tem todo esse sentido nas fronteiras, não é? A fronteira que alguém ultrapassa, no caso do sacerdote, não é? A fronteira do pecado mortal. Não é? E repito, ele não tinha para quem se confessar, não é? Ele reconhecia o pecado dele, mas não tinha para quem se confessar. E quando ele ultrapassou essa fronteira do Estado, ele já começou a pensar, quanto dinheiro que eu vou ganhar aqui com esses batizados? Esse povo aqui, eu sei, eu lembro que eles enganam, eles sempre dizem que tem menos dinheiro do que eles têm na verdade. Veja, o cara que até ontem estava quase morrendo, um cara que se refugiou numa casa abandonada e disputou com um cachorro um pedaço de osso para comer, que era a única coisa que ele tinha para comer. Ele já estava pensando em quanto dinheiro ele ia ganhar com os batismos, né? Mas aí vem o terceiro ato de caridade perfeita do que o padre Charles Miller nos fala. Quando ele está para sair, para ir para uma cidade maior desse outro estado, em que ele de fato teria mais liberdade, não ia ser perseguido até a morte, quem que chega de novo? O Judas. Havia 2 personagens sendo perseguidos nesse romance, um que a gente não conhece, que era um gringo, né, como eles dizem, um norte-americano que estava sendo procurado por roubo a banco e assassinato. Ele tinha se refugiado nesse estado e os militares também estão atrás dele. Então vejam, os 2 grandes criminosos, o sacerdote e o assassino e ladrão. E aí o sujeito chega para ele, né, o Judas, o mestiço, chega para ele e fala assim, olha, balearam um gringo, ele é católico e está pedindo a sua ajuda. E vejam, o padre tinha atravessado a fronteira, o tenente não ia chegar até lá. Ele sabia que o cara ia entregá-lo. Então por que ele vai? Porque o mestiço dá um bilhete para ele escrito em inglês, o homem era analfabeto, dá um bilhete escrito em inglês, padre, pelo amor de Deus. Então, de fato, aquele criminoso tinha escrito o bilhete. E bom, ele era católico então. E aí ele foi, tentou ministrar os últimos sacramentos, era verdade que o homem estava na cabana, mas vejam o que o mestiço fez. Depois que o padre terminou, o homem não conseguiu se confessar, não é? Mas isso não vem ao caso. Mas depois que o padre terminou, o tenente entrou na cabana onde ele estava e perguntou para ele, olha, já acabou? E o padre falou, sim. Obrigado por ter me dado esse tempo, né? Ele falou assim, o tenente diz, eu não sou nenhum bárbaro, não é? O que isso significa? Que o mestiço usou a consciência do padre. Ele sabia que ele poderia trair o padre dizendo que tinha alguém morrendo, que o padre iria, mesmo sabendo que seria entregue. E foi o que aconteceu. Pelo fato de que tinha um católico morrendo, que pediu um sacerdote em um determinado momento, o padre julgou suficiente para ele ir, mesmo tendo certeza absoluta, como ele tinha, que seria pego depois e fuzilado, como de fato foi. E agora nessa parte final, nós encontramos o confronto entre o tenente e o padre, e o Whiskey Priest. Não é tanto não é tanto um confronto de briga quanto um diálogo, não é? O padre diz para ele, veja, eu não sou um santo, eu não sou nem corajoso. A outra diferença entre o senhor e eu, o seu trabalho não adianta nada a menos que você mesmo seja
um bom homem. E ele reconhece que o tenente tem integridade, tem bondade na intenção. E nem sempre haverá bons homens no seu partido. Então haverá fome, violência e gente enriquecendo, como antes. Mas quanto a mim, não importa tanto que eu seja um covarde e tudo mais. Eu posso colocar Deus na boca de um homem de qualquer jeito. E posso lhe dar o perdão de Deus. Não faria a menor diferença se todos os padres na igreja fossem como eu. Por quê? Porque a igreja é autêntica, o sacramento é autêntico. A igreja não se perde, não deixa de existir pela indignidade de um homem como ele. Uma indignidade que gradativamente vai o conformando na imagem de Cristo. E vejam a última reflexão do Whiskey Priest. Vejam como essa conformação é completa no fim. Ele se sentiu um inútil. Ele sentiu que ele poderia ter feito muito mais. Quando ele estava preso na noite anterior ao fuzilamento dele, nas últimas horas de vida. Ele poderia ter feito mais, muito mais, mas ele era um inútil. Ele sabia que ele ia se aproximar de Deus com as mãos vazias. Então ele pensou o seguinte, só vou ler a parte em itálico dessa última citação. Ele sentiu apenas uma imensa decepção, porque tinha que ir a Deus de mãos vazias, sem ter feito nada. Pareceu-lhe naquele momento que teria sido muito fácil ser santo. Só precisaria de um pouco de autocontrole e um pouco de coragem. Ele se sentiu como alguém que perdeu a felicidade por segundos de atraso em um lugar marcado. Ele sabia agora que no final só havia uma coisa que contava: ser santo. E aqui é uma citação do Léon Blois, no fim do romance A Mulher Pobre, que só existe uma tristeza, que é a de não ser santo. E agora a gente vai ver nessa parte final, né, como se dá essa transformação em Cristo, como é isso esteticamente. Porque o que o Graham Greene faz é isso, através dessa miséria, dessa desgraça pela qual o padre passou, pouco a pouco ele é conformado na imagem de Cristo. Existe uma apreensão, segundo o padre Marco Bosco, em um dos livros que eu indico aqui, da realidade, que pode abrir a pessoa para a religião e para a conversão. É um drama estético porque o indivíduo é capturado pela imagem de Cristo e moldado por essa forma. Como é que o padre foi capturado por essa imagem de Cristo? No sofrimento. No sofrimento dessas outras pessoas. E na situação extrema de ele mesmo estar em pecado mortal e ainda ter que ministrar os sacramentos. A forma estética de Cristo permanece como uma medida de todo o ser, garantindo um sentido além do individual para toda a criação. A pessoa humana é atraída à forma de Cristo por fascinação, encantamento e desejo. Um processo teológico de Eros, e aqui o padre Marco Bosco está reproduzindo parte dos argumentos da estética teológica do Hans Urs von Balthasar, de atração pela beleza e encantamento pela imagem de Cristo, uma ascensão do desejo humano até Deus. A participação acontece continuamente, quando em momentos de beleza, escondidos na feiura e no terror da vida, aparecem. O cume da participação é o sacrifício por amor, feito a essa beleza. A beleza que está por baixo daquela feiura, a imagem de Cristo que está por baixo daquela feiura. O Whiskey Priest passa por uma mudança de visão por meio de seu pecado e sofrimento. O que ele primeiro acha feio, os pobres, os prisioneiros, o companheiro Judas, não é, que o trai, depois é visto como uma manifestação da presença de Deus. E por fim a sua execução é uma participação final na cruz. E o texto implica a plena estatura da estética religiosa nas páginas finais do romance. Dessa forma, o Greene atualizou uma tradição distintamente católica de uma estética teológica, de colocar a forma de Cristo como padrão do verdadeiro eu diante de Deus, descendo pela miséria, tomando aquela carne, miserável e cheia de pecado, tomando aquilo que não era dele, mas o padre ele tomou aquilo que era dele também, para ter a sua própria conformação a Cristo. Se não fosse esse sofrimento, ele não teria podido ministrar para ninguém e ele mesmo não teria se convertido. E no final do romance, aquele menino que a gente viu lá no começo, que estava chateado, irritado com a história do padre Miguel Pro, ele
percebe que homens como o Tenente é que tinham matado os heróis militares de quem ele falava e quem ele admirava. E que aquele padre caído também era um herói. Então ele pensa, já não tem mais herói aqui. E eis que bate na porta dele um outro homem, dizendo que é sacerdote. E ele abre a porta para acolher esse homem. Logo depois do martírio do Whiskey Priest. E, diz o padre Charles Miller, a obra de Graham Greene não é senão um comentário às palavras divinas. Não julgueis. Não julgueis o mundo que vos parece abandonado por Deus. Ele está habitado por Deus. Não julgueis a humanidade, que aparentemente matou Deus. Ela foi salva por Deus. Não julgueis o fracasso de Deus pisoteado em instituições que se entregam a Satanás, escarnecido na debilidade dos sacramentos. O poder e a glória de Deus estão presentes ali. Essa é a estética cristológica do Graham Greene em O Poder e a Glória. E de fato, o personagem morreu como um mártir. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.